No dia 28 de junho de 1969, um grupo de frequentadores do bar gay Stonewall Inn reagiu pela primeira vez aos frequentes abusos feitos por policiais. Nascia ali o movimento LGBTQIA+, que se espalhou pelo mundo inteiro. O Brasil tem hoje a maior parada do orgulho do planeta. Mas nem tudo é festa. Apesar de avanços na conquista de direitos, a luta pela cidadania ainda enfrenta retrocessos. É sobre os 55 anos do orgulho LGBTQIA+, que eu converso agora com Ruth Venceremos, que é drag queen e ativista LGBTQIA+. Ruth, a gente começou contando aí um pouquinho dessa história que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas esse movimento foi para o mundo inteiro e ele tem uma palavra que é muito forte, que é orgulho. E eu quero te fazer a pergunta mais básica e mais óbvia possível. Por que a palavra orgulho LGBTQIA+. Primeiro, um prazer estar aqui participando do programa Cidadania. E orgulho, né, ela é uma palavra que vem na contramão daquilo que significou nas nossas histórias, nas nossas vivências enquanto pessoas LGBTQIA+, que foi vergonha, né? Eu cresci com olhares atravessados, eu cresci sendo aquela pessoa em que as pessoas me apontavam o dedo como sendo a pessoa diferente. Então, assim como eu, muitos LGBTs sentiam vergonha de ser quem era. Por isso que, quando a gente afirma a dimensão do orgulho, a gente fala de um processo do orgulho como sinônimo de pertencimento. Nós pertencemos a uma comunidade e nós temos orgulho de ser quem nós somos, apesar das violências que muitas vezes muitos de nós passam. O orgulho, ele dá muito esse sentido mesmo comunitário, da gente levantar a cabeça e dizer que nós não somos vergonha para a família, nós não somos vergonha para a sociedade, ao contrário, nós somos motivo de orgulho porque vivemos num país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Mesmo assim, a gente segue em luta pela cidadania das pessoas LGBTQIA+. Então, portanto, orgulho é momento de celebração, mas também é sinônimo de luta. Você me deu dois ganchos aí, eu vou começar primeiro com um que é muito forte, que é o da violência. Esses são dados que a gente tem dados recentes, né? E isso já há bastante tempo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Por quê? Por que nosso país é tão severo com a comunidade? Eu acho que é muito importante a gente observar que a formação social brasileira, ela está ancorada não só no racismo, mas também no patriarcado, né? E essa forma foi produzindo uma sociedade que ela não só é racista, mas também ela é uma sociedade machista, misógina, né? Que aquilo que está fora dos padrões, por exemplo, de uma masculinidade que se espera da sociedade, é atacado, é colocado no canto, é perseguido, né? Então, quando a gente pensa essas questões, é no sentido de dizer o seguinte, que essa violência que persiste, ela precisa mudar, né? Veja, só o ano passado foram mais de 253 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Então, é um quadro que a gente olha que ainda está muito distante desse total, 60% eram pessoas trans e travestis, e do recorte de pessoas trans e travestis, 83% eram pessoas negras. Então, quando eu digo que a gente tem que olhar para a formação social brasileira, é pensar que o Brasil foi fundado mesmo com base no racismo e também no patriarcado, que produz as violências que nós temos até hoje. O caminho passa, então, pela educação. Isso aí você já deixou claro na sua resposta. Exatamente, sem dúvida que passa por educação, porque se hoje nós somos adultos racistas, se nós somos adultos misóginos, LGBTfóbicos, nós fomos criança no passado. E qual tipo de educação que nós tivemos? Foi uma educação pautada nos direitos humanos ou foi uma educação pautada num processo permanente de violência sistemática? Hoje muito se fala, por exemplo, em bullying. Mas o que é o bullying na prática? É o preconceito, é a discriminação, e aí você olha muito que o bullying está muito atrelado a você zombar das características físicas das pessoas, do jeito das pessoas falarem, do jeito das pessoas andarem. Então, a educação ela tem um papel fundamental na superação do preconceito e da discriminação numa sociedade como a nossa. Aproveitando ainda esse gancho da violência, recentemente a LGBTfobia
foi equiparada ao crime de racismo. Reforça o combate a essa violência na sua visão? Foi um passo muito importante, né? Porque eu acho que ajuda na mudança cultural da sociedade, né? Uma vez que a gente, e aí é muito recente, né, a criminalização da homotransfobia no Brasil, mas sem dúvida ela ajuda para a gente educar também a sociedade, perceber que as pessoas LGBTQIA+, elas são sujeitas de direitos. E o que acontece? O que é que a violência produz contra nós? Ela nos desumaniza. Ela nos tira desse lugar da condição de ser humano e nos inferioriza, né? Então, por isso que a criminalização ela foi um passo importante, mas não é o único caminho, a gente sabe? Então, colado a isso, a gente tem que ter políticas públicas que possam fazer. Como eu dizia na questão anterior, a educação é um papel fundamental. Por exemplo, hoje, infelizmente, os debates sobre gênero e diversidade sexual está interditado em muitas escolas, né? Frente ao avanço de determinados setores conservadores na sociedade, esse debate ele foi interditado em alguma medida na escola. E aí as pessoas depois se perguntam, hoje você tem um processo, por exemplo, de violência sexual contra crianças e adolescentes, por exemplo. E aí você pega os dados, 80 e poucos % das pessoas que cometem esses crimes são pessoas conhecidas das crianças e adolescentes. Às vezes dentro da própria casa delas, dentro da né? própria casa. No entanto, a escola não pode debater a educação sexual. Então, a educação sexual ela é fundamental para um processo de autoconhecimento, né, dos nossos estudantes, como uma medida também de proteção sobre o que fazer em determinadas situações, e também a educação sexual ela é um elemento fundamental de superação do preconceito e da discriminação, de você passar, por exemplo, a respeitar o outro na condição como ele é, como ela é. Vou pegar o outro gancho que você tinha dado na primeira resposta sobre orgulho. Existiu, em algum momento, esse debate da criação, e é até uma coisa que muita gente tratou como deboche, mas existiu, do Dia do Orgulho Hétero. Existe isso? Existe esse conceito de heterofobia que algumas pessoas tentam defender? Essa é uma falácia, igual a escola sem partido. Não existe heterofobia, porque nós vivemos numa sociedade, como eu já disse, que a gente sabe que o poder econômico, o poder político está centrado nos homens, em sua maioria, homens brancos, tudo mais. Então, não existe essa questão. E é uma sociedade, né, em sua maioria, composta por heterossexuais. Então, como é que você vai dizer que há heterofobia contra, né? Não existe. É uma falácia, né? As pessoas que são heterossexuais, por exemplo, elas não estão atravessadas pelas violências de gênero que nós estamos atravessados, que mulheres estão atravessadas. Então, na verdade, trata-se mais de uma falácia. E quando trazem isso à tona, é também numa tentativa de interditar direito das pessoas LGBTQIA+. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos são direitos, nem mais, nem menos. Direitos. É cidadania, né? Ruth, 55 anos que a gente tem de orgulho LGBTQIA+, no mundo. Na sua visão, no Brasil, quais são os maiores avanços? Eu acho que nós temos avanço significativo. Eu acho que um dos avanços... Eu vou considerar avanço, inclusive, a organização da sociedade civil, né? A gente ter se organizado, né, para lutar por nossos direitos já é um avanço fundamental, né? O que significou a década de 80, por exemplo, o enfrentamento da epidemia da AIDS, a importância das pessoas se organizarem para lutar, para assegurar a vida das pessoas LGBTQIA+. A gente teve avanços importantes e fundamentais, como a questão de conferências que deram um marco para as políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+, embora em termos de políticas públicas concretas é muito, muito recente, mas no início dos anos 2000 foram marcos importantes. Nós temos também a questão da união, do casamento civil igualitário, né, que é uma conquista fundamental. Como é que pode apenas um determinado grupo da sociedade não ter um direito, que é um direito civil fundamental, por exemplo, que é o casamento. A questão também da gente poder adotar crianças, eu acho que essa foi uma
também uma conquista importante. O nosso direito, um direito sagrado, o direito sagrado, doar sangue é um direito sagrado, né? É você ter solidariedade e empatia com o outro. E esse direito era um direito negado a gente, né? Em virtude de todas as normas, né, preconceituosas que discriminavam, por exemplo, pessoas como eu não poderia doar sangue. Então, acho que muitas conquistas, eu acho que a gente foi tendo ao longo do tempo, mas eu acho que tem um desafio que é fundamental, porque boa parte dessas conquistas se deram no âmbito judiciário. Era isso que eu ia perguntar, né? Agora. E elas podem, tendo um judiciário mais conservador, essas decisões podem cair no futuro, por exemplo. Elas podem cair, né? Embora algumas eu acho muito difíceis, como o casamento civil igualitário e tantas outras. Mas veja, essas conquistas se deram no âmbito judiciário. Qual é a mensagem que a gente tem? A mensagem que a gente fica é que o Congresso Nacional, ele é negligente em relação às pautas da comunidade LGBTQIA+. A gente não tem um projeto, não tem uma lei aprovada que seja de proteção social das LGBTQIA+. Nós somos um país que estamos no ranking que mais mata pessoas LGBTQIA+. O que o Congresso Nacional tem feito, ele vira as costas para a nossa população, uma vez que a gente não consegue avançar minimamente com um projeto que seja voltada para a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Então, quando você tem um executivo que está alinhado com as pautas dos direitos humanos, onde as nossas pautas elas se inserem nesse ambiente macro, né, dos direitos humanos, você consegue ter políticas importantes, como agora a criação de uma secretaria. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem uma secretária travesti e nós temos uma secretaria dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Mas é isso, se muda governo, o governo pode acabar extinguir essa secretaria. Então, veja, os avanços foram no judiciário. Nós ainda precisamos avançar muito em políticas públicas, porque a cidadania, um dos pressupostos dos pilares da cidadania é você ter políticas públicas. Sem políticas públicas, você não tem como promover cidadania. Então, acho que aí, tanto o Congresso Nacional, a gente precisa avançar com leis, como também a gente precisa aprofundar cada vez mais políticas públicas, que vai desde a proteção, mas também a saúde, a educação. Muitas LGBTQIA+, acabam sendo excluídas da escola. O que acontece é um processo mesmo de exclusão por conta do preconceito, da discriminação. Muitas vezes ela pode até não sair da escola, mas ela é excluída no interior da escola. Isso vai dificultar a aprendizagem, uma série de coisas. Então, a gente, quando discute cidadania, quando a gente discute as políticas públicas, a gente vai desde a educação, saúde, a cultura e acesso também à segurança. Você está falando de uma série de avanços, falou dos desafios que eu ia perguntar, mas já deixei você ir falando. Mas existe uma crítica dentro do próprio movimento LGBTQIA+, a respeito dos avanços, que eles geralmente atingem principalmente aquela classe específica dos homens gays, cisgênero, que a gente tem que explicar que cisgênero é a pessoa que nasce, né, em conformidade com o gênero do corpo dela, né, se nasce, para ficar bem claro para você que está em casa, né, o bebê nasce no sexo masculino e se identifica com o sexo masculino, e a neném nasce com o sexo feminino e se identifica com o sexo feminino, só para ficar bem claro mesmo. De classe média alta. É como se esses direitos eles fossem mais dados a essa categoria, né, do gay branco ou da mulher lésbica branca, cisgênero, de classe média, e menos para os gays periféricos, para as travestis, para as pessoas pretas que são LGBTQIA+. E eu queria te perguntar especificamente porque você além de ativista LGBTQIA+, Ruth, você também é do MST, então você veio do movimento periférico. Há essa percepção? Sem dúvida, né? Eu acho que, Hermes, uma coisa que é muito importante a gente salientar é que o movimento LGBTQIA+, ele não é uma unidade, ele não é um movimento, por exemplo, o MST, a gente sabe, é um movimento social, nível nacional, articulado, está em seus estados. O movimento LGBTQIA+, ele é resultado de diversos coletivos, de diversas organizações. Muitas vezes a gente não consegue chegar numa pauta comum nacional, por exemplo, esse momento, essa é a pauta principal para a gente debater. E isso vai acontecendo muitas vezes de que algumas pautas que estão postas, elas não necessariamente representam o conjunto do movimento LGBTQIA+. E por movimento LGBTQIA+, eu gosto sempre de dizer,
são as pessoas que são LGBTQIA+, estando organizadas ou não. Mas a gente sabe que numa sociedade como a nossa, né, em que o poder econômico diz muito, isso também vai reverberar para dentro também do movimento. Quem tem poder econômico, né, mais alto vai ter determinados privilégios que, como eu, uma bicha preta, periférica e tantas outras, não vão conseguir acessar. Agora, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que no último período a gente, né, mais recente, o que a gente tem conquistado, eu acho que ela é uma conquista por conjunto. Muitas vezes o que acontece é que determinados grupos do movimento LGBT pautam algumas questões que não necessariamente é a demanda geral. Por exemplo, hoje, uma demanda muito forte é que envolve a empregabilidade para muitas pessoas LGBTQIA+, que chegam, por exemplo, no mercado de trabalho, são discriminadas, sofrem preconceito, acabam sendo excluídas desses espaços de trabalho, e muitas, como é o caso de muitas travestis e transexuais, que nem no mercado de trabalho muitas vezes chega. Então, essa é uma demanda muito concreta. As pessoas pensam que a nossa luta é só pelo livre direito da gente amar quem a gente quer amar. Também. Fundamentalmente é sobre isso, uma vez que essa é a primeira dimensão da nossa existência, que é alvo de violência. Então, se eu estou andando com meu companheiro no meio da rua, ou se uma lésbica está andando com a sua companheira no meio da rua, ela é alvo de violência por expressar o amor delas, entre elas. Mas né? também é uma luta por cidadania. Mas é uma luta também, fundamentalmente também por cidadania. Primeiro é, obviamente, pelo direito da gente existir, mas eu tenho dito, a gente tem que existir com direitos, a gente tem que existir com dignidade, de maneira plena. Isso passa para a gente ter trabalho, educação, cultura, a gente poder transitar sem ser alvo de nenhum tipo de violência. Então, eu sempre digo que é sobre uma luta para a gente amar quem a gente quer amar, mas é também uma luta para que a gente possa acessar determinados espaços. Quem jamais a gente poderia pensar que um dia nós teríamos, por exemplo, no Congresso Nacional, travestis como a Duda, como a Erika Hilton, né, fazendo um debate não só sobre a nossa comunidade, mas o conjunto da sociedade, pautando questões para o conjunto da sociedade. Então, esse lugar que hoje muitas de nós estamos ocupando, era um lugar que muitos pensariam que não chegaríamos, não alcançaríamos. Então, quando a gente pensa essa questão da cidadania, passa também por a gente pensar o seguinte: nós devemos estar em todos os espaços, porque todos os espaços, eles são espaços das pessoas, do conjunto da sociedade. Nós somos brasileiros e brasileiras. Ruth, a gente viu recentemente na Rússia a decisão de transformar o movimento LGBTQIA+, num movimento terrorista. Recentemente o Brasil estava numa guinada para a extrema-direita, né? Estava no caminho, né? A presidência da República estava mais na extrema-direita, um Congresso que continua conservador. Você teme que a gente passe a vivenciar esse tipo de coisa, que o movimento LGBTQIA+, possa ser considerado um movimento terrorista aqui no nosso país? Eu acho muito difícil no caso brasileiro, porque eu acho que nós fomos construindo um processo de resistência muito, muito particular, muito com as características brasileiras, né? E aí, como eu digo, quando a gente vê hoje em espaço de poder pessoas LGBTQIA+, ocupando espaço estratégico de poder, ela é fundamental. E a nossa luta é uma luta permanente, né? Eu tenho dito, difícil não é a gente conquistar. O mais difícil é a gente manter as conquistas. Então, nós temos que sermos vigilantes permanentemente contra essas tentativas que são cotidianas, né? Você quer ver, né, o governo retroceder em alguma pauta, basta colocar a pauta sobre gênero e diversidade sexual no Congresso Nacional, né? Como aconteceu em algumas votações, como a reforma tributária, né, que um determinado deputado colocou lá sobre ideologia de gênero. Ou seja, eu tenho dito, não é nem a pauta, sabe, Hermes? Não se trata de pauta, se trata de lutas. E como lutas é movimento permanente para a gente assegurar alguns direitos básicos. Embora a gente tenha esse Congresso que ele acaba que não é a expressão do que é o povo brasileiro, dada a sua composição, obviamente foram eleitos democraticamente, mas ele não é a expressão do que é o povo brasileiro, né? Ao contrário, ele é a expressão do que é determinados setores da sociedade brasileira, né? Se você vai pegar a composição, por exemplo, racial, de gênero, está muito longe de expressar o que de fato é a diversidade do povo brasileiro. Então, eu acho que nós já passamos por muitos processos enquanto comunidade LGBTQIA+, por muitas provações, e eu acredito que mesmo tendo esse Congresso que está aí,
A certeza que nós temos é que o que nós conquistamos foi resultado de luta e seguiremos firmes e fortes, lutando e tentando, inclusive, mudar este Congresso que aí está. Por isso que é importante a gente ter cada vez mais candidaturas de pessoas LGBTQIA+, mas não só pelo fato de ser pessoas LGBTQIA+, pessoas LGBTQIA+, comprometidas com a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Você participou da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que é a maior do mundo. Milhares de pessoas foram lá. Queria que você falasse como foi essa experiência, como foi participar mais uma vez da parada e o que ela representa para o movimento hoje. Nossa, as paradas, elas têm um papel educativo fundamental para a sociedade. É o momento que a gente ocupa as ruas com as nossas cores, com os nossos afetos, para dizer, nós existimos, nós estamos aqui. A parada, por exemplo, em São Paulo, ela não só se tornou a maior parada LGBTQIA+ do mundo. Eu tenho dito, ela é a maior manifestação de massas do Brasil, se a gente for pensar. Né? São mais de 3 milhões de pessoas que ocupam a Avenida Paulista, então isso é muito emblemático. Né? Por outro lado, esse ano me chamou muita atenção esse processo de disputa simbólica, por exemplo, da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Então você vê uma Avenida Paulista em que as pessoas dizem assim, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, tenho o direito de eu amar quem eu quero amar, né? Eu sou parte desse país, então acho que foi um movimento de massa no último ano que pôde fazer de maneira mais orgânica a retomada do aspecto da gente vestir a camisa do Brasil numa mensagem muito potente, dizer bem assim, olha, nós somos parte fundamental desse país, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito, de poder estar ali na Avenida Paulista, ver famílias. Eu acho que essa é outra coisa que, quando penso, a família é muito caro para nós que somos pessoas LGBTQIA+. É muito caro porque muitos de nós fomos excluídos de casa, ou muitos de nós que convivemos em casa, às vezes também convivemos com a violência. Quando nos vê, não nos vê como família, né? E aí você vê uma Avenida Paulista, por exemplo, com diversas famílias, diversos arranjos familiares. Foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver assim, de que nós temos também direito a constituir nossas famílias, né? Então, acho que essa foi algo que me marcou muito assim na Avenida Paulista, foi ver assim, ver a alegria estampada no rosto das pessoas de ser quem se é, mas colado e ao lado dos seus, sabe? Então, isso é muito, muito... E numa mensagem, a gente não se faz sozinho, a gente se faz na relação com o outro. E a família é uma base fundamental, independente do seu tipo, do seu rearranjo, sabe? Então, acho que foi muito lindo demais a parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. O Brasil testemunhou, mais uma vez, a capacidade que nós temos enquanto comunidade de ocupar as ruas para celebrar com muita alegria as nossas existências, mas também para pautar direitos fundamentais. E o tema foi um tema fundamental, né? Basta de negligência no legislativo, vote consciente pela cidadania das LGBTQIA+. Ruth, você falou da família e antes da gente encerrar, eu queria que você falasse com aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa, que às vezes até tem alguém dentro de casa, mas eles querem não rejeitar só aquela pessoa, mas rejeitar a cidadania dela. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente agora. Eu gosto muito de usar uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz que o amor é o mais importante. O sexo, um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão nos assistindo é que o amor é a base. O amor é o fundamento da gente existir enquanto humanidade. E aí é fundamental que a gente possa acolher, né? Você que é mãe, que é pai de uma pessoa LGBTQIA+, acolhe os seus. Porque a família não é uma unidade. Nós somos uma unidade familiar, mas
todo mundo não é igual, não existe nesse sentido de todo mundo ser igual. Nós somos diferentes, eu venho de uma família de 12 irmãos, cada um diferente. A mãe teve, a educação foi a mesma, mas nós fomos nos forjando enquanto sujeito. E pensar que as pessoas, elas são sujeitos da sua história. Então, acolha. E para você que é pai, mãe, que não sabe como lidar nessas situações, existem hoje muitos coletivos que acolhem também as famílias, como Mães da Resistência, como Mães pela Diversidade, que são grupos de mães e pais, que fazem um trabalho com os pais que muitas vezes não sabem como lidar em situações como essa, ao descobrir que você tem um filho LGBTQIA+. Mas, como eu disse, o fundamento da nossa existência enquanto humanidade é pautada pelo amor. O ser humano, ele é um ser de possibilidade. Então, nós não podemos enquadrar as formas de amar, né? Então, ame o próximo como ama a ti mesmo, né? Então, eu acho que é mais uma mensagem mesmo de amor e de acolhimento, né? Para que a gente possa, de fato, ter pessoas que vivam plenamente a sua cidadania sem ser atravessado por nenhum tipo de preconceito e discriminação. Ruth Venceremos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania.